Fala 01! No vídeo de hoje sobre Excel no dia a dia, nós vamos ver algumas funções que são muito úteis para muitas pessoas. A primeira delas é PROC-V, em que a gente vai procurar um valor em uma outra tabela. A segunda é um CErro, que é muito útil para complementar a PROC-V quando você não encontra um valor. A terceira delas é SOMA-C, que é uma soma com uma condição que você vai passar para o Excel. E a quarta delas é a soma Cs, que é uma soma com mais de uma condição. Duas, três, a gente vai ver mais para frente. E por último, transpor, que é algo que você pode usar para apresentar melhor os dados em uma reunião, por exemplo. Então é isso aí, vamos para o vídeo. Bom, para a gente apresentar essas funções para vocês, a gente vai usar uma base que pode ser muito comum para muitos de vocês. Então, é uma base de vendas, em que a gente tem a data de uma venda, a nota fiscal dessa venda, qual foi a loja responsável, o vendedor responsável e o valor total dessa nota. Então, com essas 5 colunas, a gente já consegue fazer bastante análise com aquelas fórmulas que a gente viu. A primeira delas é a PROC-V. Então, vamos supor que a gente quer saber o vendedor responsável por uma nota fiscal específica. Então, a gente pega uma listinha de nota fiscal que a gente quer procurar lá, por exemplo, e vem aqui na nossa primeira e faz assim: começa a digitar a nossa função PROC-V. E aí o Excel começa a perguntar coisas. Ele sempre fala aqui para você o que ele quer. Então, a primeira coisa que ele pede para você, o que eu vou procurar? Então, você vem aqui e aperta na célula B5, que é o que você quer procurar na outra tabela. Beleza? Depois o ponto e vírgula só para mudar o parâmetro. E você vai apontar qual é a tabela em que ele vai procurar esse valor. Lembrando que o valor que você vai procurar tem que estar na primeira coluna dessa tabela que você vai referenciar. Então, como a gente está procurando nota fiscal lá, a gente tem que começar da coluna B, aqui, por exemplo, e aí a gente quer trazer o vendedor, a gente pode trazer tudo aqui até o final e depois a gente vai especificar, traga só o vendedor dessa nota fiscal. Aqui a gente pode apertar o ponto e vírgula para o próximo parâmetro e falar assim, qual que é o número da coluna que você quer trazer informação. Então, a nota fiscal é a primeira, então tem 1, 2 e 3. Vendedor, que é o que a gente quer, então a gente quer a coluna 3. Aí, por último, ele fala esse procurar intervalo. Se a gente coloca escrito falso, ele só vai trazer o valor exato do que você está procurando. Então, se você procura nota fiscal 1, 2, 3, 4, ele só vai trazer o vendedor da nota fiscal 1, 2, 3, 4. Se você coloca verdadeiro, tá vendo? Correspondência aproximada, ele vai procurar o valor. Se não tiver ele exato, ele vai trazer o vendedor de um valor aproximado que pode ser o que você não, pode não ser o que você está procurando, certo? Então a gente fecha e pronto. Fechou parênteses, deu Enter, ele achou aqui João. Aí pronto, a gente quer ver das outras que estão nessa lista aqui para baixo, é só arrastar a fórmula e ele achou aqui. Então só para fazer um check rápido, 1, 2, 3, 4, nota fiscal, é a nota fiscal do João. Aqui, que é a primeira linha, né? Aí se a gente vier aqui, ó, 5678 também está aqui na linha 14, 5678 é do vendedor Carlos. Então, pronto, usamos o PROC-V para achar o vendedor. Bom, mas agora vamos dizer que você está numa situação real e você pega uma nota fiscal aqui. Ah, eu quero ver qual é o vendedor da nota fiscal 1000. E você arrasta aqui, ele vai falar ND, que é o que? Ele não encontrou o valor da nota fiscal 1000, porque ela não está nessa base aqui. Também começa na 1234, por exemplo. Então, se a gente quer especificar alguma coisa para ele dar um alerta, por exemplo, não encontrado, a gente pode usar a fórmula CErro, que é bastante útil também. Então, vamos começar a digitar aqui CErro, que você digita antes da PROC-V. Então, o que a CErro diz? Abre parênteses e você fala, por favor, tenta fazer essa fórmula, PROC-V. Tenta procurar a nota fiscal, como a gente já viu antes, o vendedor para essa nota fiscal. Aí você passa o PROC-V
e vem aqui, vai para o próximo parâmetro, e aqui você fala o valor sem erro. Beleza, nesse caso aqui, por exemplo, não encontrou a nota fiscal 1000, o que você quer que mostre aqui? Você pode não querer ver o ND ali, que fica um pouco feio, você pode colocar um zero, ou você pode colocar alguma coisa, por exemplo, um texto. Então aqui, quando a gente vai colocar texto, a gente vai precisar abrir aspas. Então você pode abrir aspas e escrever assim, não encontrado. Fecha aspas e por último a gente fecha a sem erro. Pronto, tá vendo? Então a gente não achou a nota fiscal 1000, portanto ele mostra o nosso não encontrado. A gente pode arrastar para cima que não vai aparecer porque aqui ele acha a correspondência da nota fiscal. Agora vamos usar o soma C. O soma C é bom para a gente fazer a soma com uma condição. Então, a gente tem 4 lojas lá na nossa base. A gente já tem essa lista aqui dessas 4 lojas aparecendo uma única vez. E a gente quer saber o total de vendas. Então, a gente vai somar a quantidade de reais, né, quantidade de valor, para a loja Sul, por exemplo. Então, a gente vai começar aqui a digitar soma C, abre parênteses sempre, e aí a gente vai falar assim, beleza, em qual intervalo eu vou procurar a minha loja Sul, por exemplo. Vamos vir aqui na nossa base, que é a planilha 1, e fala assim, na coluna C, a coluna C é onde eu quero que você procure a loja Sul. Então a gente vem para o próximo parâmetro e ele fala critério. O que é critério? Critério eu quero falar assim, nesse intervalo da coluna C, eu quero que você procure isso. Então o que eu quero que ele procure? A loja Sul. Então beleza, você vem aqui, aponta na B5 e fala assim, loja Sul. Aí o próximo é o intervalo soma. Intervalo soma, você vai especificar qual é a coluna em que o Excel vai fazer a soma, que aqui no nosso caso é essa coluna aqui do valor, que é a coluna E. Então você vem, fecha parênteses e pronto, ele somou o total de vendas da loja Sul. Aqui a gente pode formatar, né, para colocar em moedas. E aí a gente arrasta aqui, pronto, ele fez a soma total das quatro lojas. A gente pode ver, ó, aqui embaixo a soma 4.976,82. Se a gente vier aqui para sempre fazer uma validação da nossa fórmula, por exemplo, a gente vem e seleciona todas aqui, ó, 4.976,82. Beleza, deu certinho, dividido por loja. Agora a gente vai ver a soma Cs, que é a soma C, só que para mais de uma condição. Aqui a gente vai usar 2 condições só. Então, além da loja, a gente quer olhar ela por mês. Aí você olha aqui na planilha 1, que é a nossa base, e olha que legal, não tem uma coluna mês, né? Tem a data. Pô, então eu consigo adicionar uma coluna aqui no final, né? Em que a gente vai colocar o nosso mês. Então a gente vem aqui e digita o mês. Pô, desculpa. Mês. Então, o mês, a gente consegue falar assim, nessa coluna eu quero trazer a função mês dessa data. Então, por exemplo, eu vim aqui, né, coloquei a função mês, que tem um acento, ó. Ou você digita mês e fala assim, eu quero que nessa coluna traga o mês dessa data. Então, beleza, trouxe o mês 1 também, para 1 de 1 de 2022. Então, arrasta para o final, ó, ele vai sempre trazer. Então, o mês da A3 é o mês 2, aqui é o mês 3. Então, beleza. Então, agora a gente já pode ir para fazer a nossa soma Cs. Então, a nossa soma Cs começa um pouquinho diferente da soma C. Lembra que lá a gente começa pelo intervalo critério? Aqui, não, a gente vai começar pelo intervalo soma, que é o quê? É a coluna em que o Excel vai somar os valores, ou seja, essa coluna aqui que é a coluna E. A gente vem aqui e vai falar assim, beleza, então o intervalo da soma, eu quero que você some o valor da coluna E. Na sequência, a gente vai começar a passar os critérios.
Aí sim é igual soma C, mas a gente vai fazer repetidas vezes para quantos critérios a gente tiver. Por isso tem esses 3 pontinhos aqui no final. O primeiro intervalo de critério que a gente tem lá é a loja. Então fala assim, por favor, procura na coluna C, que é onde a gente tem a loja na nossa base, e você vai procurar o quê? Vai procurar essa coluna, essa célula aqui. Então, B5. Aí quando a gente arrastar aqui, ele pega sempre a mesma posição referente a onde você está apontando aqui. Então, beleza, fizemos a primeira condição, que é olhar onde tem a loja Sul, que é a coluna C na planilha 1, e aqui a B5. Então, beleza, agora a próxima condição que é mês. Agora a gente acabou de criar a coluna mês que não tinha antes. Então, a gente vai referenciar e falar, o intervalo de critério é essa que a gente acabou de criar, que é a F. E o critério é essa coluna C aqui, só que essa célula exatamente, que eu quero saber então, nesse primeiro aqui, ele vai procurar na coluna C, aonde for sul, e na coluna F, aonde for o mês 1. Então, beleza, já passamos dois parâmetros, nossas duas condições, né, dos dois critérios, e a gente fecha nosso soma C e dá o Enter. Pronto, aqui a gente pode dar uma formatada, né, para ficar mais bonito. E a gente tem o valor do mês 1 da loja Sul. E pronto, se arrasta, você consegue ver então aqui, como lá é o dado de um ano inteiro, a gente tem aqui o total da soma de valor da loja Sul, só que aqui a gente consegue apresentar por mês com um simples soma Cs. Agora, olha que legal, a gente fez o soma Cs para fazer esses critérios, só que a gente está apresentando ele na vertical aqui, né? Então, o mês está na vertical. Mas vai que para alguma reunião, alguma visão diferente, você queira apresentar ele não na vertical, na horizontal, acompanhando para as colunas à direita. Então, olha como é fácil usar a função transpor, que é a função que a gente vai usar agora. Vocês estão vendo que a gente tem aqui selecionado 3 colunas, e a gente consegue ver aqui, ó, são 3 colunas e 13 linhas, certo? Então aqui são esse total de células que são 39. Aí, beleza, quero transpor esse valor para vir para o sentido das colunas. Então, beleza, a gente vem aqui e seleciona a mesma quantidade de células. Quantas linhas a gente tinha aqui? 13. Então a gente vai selecionar 13 colunas. 13 colunas. Quantas colunas a gente tem nessa outra tabela aqui? 3. Então a gente vai selecionar 3 linhas. Aí olha só, sem apertar mais nada, só selecionando para onde vai esses valores, vocês vão digitar igual, transpor e a matriz, que é esta tabela aqui. Aí a gente fecha, e aqui tem um segredinho. Não é um Enter que você vai apertar, você vai apertar Ctrl, Shift, Enter. Pronto, olha que legal. Ele jogou o que é coluna aqui, virou linha, e em todas as colunas viraram linhas. Então aqui a loja ficou sul e aqui o mês. Então a gente agora aqui, vamos formatar aqui melhor, né? Vamos centralizar, fazer em moeda. Opa, moeda só o total aqui, né? Moeda, pronto. Então pronto, a gente tem essa mesma visão aqui, só que agora mês a mês na horizontal e não na vertical. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo de fórmulas no Excel no dia a dia. E se vocês gostaram desse conteúdo, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal que tem muita coisa boa por aí. E a gente está preparando um conteúdo assim de monte para vocês sobre Excel, também um pouco de Power BI. E a gente vai avançando junto com vocês. Muito obrigado, pessoal.